Voltamos para o último bloco do programa de hoje. Estamos conversando com o engenheiro Jófilo Moreira Lima Júnior sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Bom, engenheiro, nós estamos conversando no intervalo a respeito dessa questão do diálogo entre as entidades, entre os poderes, para que o trabalho seja mais efetivo. E aí o senhor lembrou que isso tem que ir para o campo institucional, tem que ser uma coisa permanente, uma coisa duradoura, para que a gente pare de fazer essa coisa que o senhor costuma chamar de exercício da fantasia ou da cultura do fingimento. Por que no Brasil é tão difícil emplacar essas questões no campo institucional? Eu creio que se deve muito ao fato de que as políticas públicas não têm continuidade. Eu creio que se houver uma comissão que tenha o compromisso e que não trabalhe apenas com reuniões a cada mês em que as coisas aconteçam, em que você tenha cronogramas, prazos e compromisso, o que produz resultado, na minha opinião, é o compromisso. Bom, Santa Catarina é sede de diversas agroindústrias. A atividade, inclusive, lidera os acidentes de trabalho no estado em função de lesões causadas pelas condições de trabalho, esforços repetitivos, ambientes muito frios, temperaturas abaixo do que é previsto na legislação, superando inclusive o número de acidentes na indústria da construção civil. Bom, recentemente, e aí uma coisa bastante auspiciosa, pelo menos para quem acompanha de fora, foi publicada a norma regulamentadora 36, que tem exatamente o objetivo de melhorar as condições de trabalho nos frigoríficos. Qual a análise que o senhor faz dessa NR? É suficiente ou é só um começo? Eu participei de duas comissões. Uma foi a comissão que trata da política e outra é a Comissão Tripartite Permanente, a CTPP. E durante essa comissão eu acompanhei o nível de discussões da norma relativa a frigorífico. Foi uma norma muito discutida, né? O Brasil tem um volume muito grande de exportação nesse sentido, mas eu acredito que houve avanços, mas as questões não se esgotam com a publicação de uma norma. Claro. Tem que ter um trabalho não só com os auditores, literatura para os técnicos, discussões, e a partir daí o próprio grupo tripartite que gerencia essa norma tem que acompanhar o efetivo desenvolvimento dela. Então eu acredito que não é só o fato em si da norma, né? Ela tem que ser acompanhada de ações nos três níveis, né? De efetivamente o que os trabalhadores vão acompanhar e exigir o cumprimento, por parte dos empresários com investimento, e o governo na formação dos seus auditores, nas pesquisas direcionadas para essas áreas e em publicação técnica relacionada a esse assunto. O senhor acredita que, pelo fato da produção nas indústrias frigoríficas, grande parte dela ser destinada à exportação, que os próprios importadores podem exercer algum tipo de pressão para que as indústrias se adaptem rapidamente à norma 36 e cumpram o que está previsto? Com as multinacionais eu não tenho dúvida, até porque o Brasil já passou por esse processo com a questão do meio ambiente, né? Há barreiras com relação a essa questão e que isso pode às vezes até ajudar a que estimule as empresas de pequeno porte, que também são outras realidades, a desenvolver ações nesse sentido, através dos seus serviços especializados, obrigatório por leis, que deve ser implantado nas empresas, né? Bom, qual a situação do Brasil em comparação a outros países do nosso porte, países desenvolvidos ou em franco desenvolvimento na área de saúde e segurança do trabalhador? Pergunta difícil de ser respondida, até porque nós não temos indicadores confiáveis, né? Nós temos acidentes em que partes não estão cobertas por isso, como os servidores públicos, os autônomos e a subnotificação. Nesse sentido, eu diria que no aspecto das convenções da OIT e de normatização, nós estamos caminhando de uma forma razoável. Com relação à questão de estudos e pesquisas, nós já discutimos esse assunto antes, há necessidade de políticas públicas voltadas para essa questão.
nas universidades, nas instituições de pesquisas, para que haja um acompanhamento das novas tecnologias. Nós temos nanotecnologia, nós temos uma série de novos riscos, e eu digo sempre assim, nós podemos ter microempresário e microempresa, mas a gente não tem microtrabalhador nem micro-risco. Tá certo. O senhor acredita que punições mais severas, como multas mais elevadas, podem obrigar ou pelo menos pressionar as empresas a se preocuparem mais com essa questão da prevenção dos acidentes? Eu creio que esse é um recurso bem significativo, mas além desse recurso, tem a questão de mercado. O próprio mercado pode resolver essa questão. Muitas vezes você não vai comprar um produto ou adquirir uma residência sabendo que aquilo foi feito sob condições de risco. No momento que a sociedade tiver essa consciência, o próprio mercado pode regular essa questão. Bom, toda nova medida preventiva importa aumento de custos para a produção e os empresários, em geral, não vamos aqui generalizar, mas em geral se posicionam contrários justamente por esta razão. Mas a sociedade acaba pagando um preço alto desse custo em benefícios previdenciários. Não seria muito mais humano e, digamos assim, até racional gastar o necessário antes do acidente para prevenir do que ter que gastar depois e o próprio Estado ter que suportar o ônus desse desleixo? Eu acho extremamente importante essa questão, até porque eu digo sempre que segurança e saúde não tem preço, mas tem custo. Tendo custo, tem que ser planejado, tem que ser orçado. Então, essas questões são muito relativas com relação a gente não ter essa visão de ações proativas em todos os níveis. Então, no momento que houver uma mudança de mentalidade, que a prevenção é importante, isso vai acontecer naturalmente. Bom, engenheiro Joffre, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de deixar o senhor à vontade para ir fazer o arremate da sua exposição. Para mim é um prazer estar aqui com os senhores. Eu diria só que é extremamente importante ter informações sobre essa área. No caso da indústria da construção, nós temos um trabalho feito na Organização Internacional do Trabalho, que é o documento 200, pode ser acessado. Tem a situação no Brasil, a situação na Europa, e isso está sendo acompanhado também por outros organismos internacionais, aquilo que efetivamente nós temos que fazer, né? Muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador com o engenheiro Jófilo Moreira Lima Júnior. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!